Arrebatamento. Olá, eu sou o pastor Samir. Seja muito bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do alto. E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série sobre escatologia bíblica. Conforme eu anunciei na semana passada, nós vamos fazer uma série, não sei dizer exatamente quantos vídeos serão, mas na direção de Deus e do seu Santo Espírito, faremos alguns vídeos esclarecendo sempre de forma bem simples e bem mastigada o decorrer, os acontecimentos finais destes últimos tempos. Porque escatologia quer dizer exatamente isso. A escatologia é o nome que se dá à matéria da teologia sistemática que estuda os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos. E conforme a nossa corrente de interpretação adotada pelas Assembleias de Deus, como por outras igrejas, nós cremos no arrebatamento da igreja. E é este o assunto que eu quero tratar com vocês no dia de hoje. Quero já deixar claro aqui que há igrejas que adotam uma outra corrente, uma outra interpretação conforme o seu entendimento. Mas nós aqui trataremos dentro da nossa corrente chamada pré-tribulacionista dispensacionalista. Essa é a nossa corrente. Se você, meu querido, é de uma outra denominação, tem uma outra corrente, não precisa você vir no comentário divergir ou discordar, porque o nosso objetivo aqui não é tratar no âmbito acadêmico, teológico e nem discutir com ninguém acontecimentos. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a palavra do Senhor, dando assim então continuidade ou cooperando para a expansão do seu reino na terra. Muito bem, para isso eu quero fazer duas leituras bíblicas. A primeira, na primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51, que diz assim: Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser revestido em corpo imortal. Então o nosso corpo mortal, e quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Tem expressões ou traduções que diz tragada. É a mesma coisa. Então diz assim: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? A segunda leitura que eu quero fazer está também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo de número 13. E nos diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, preste atenção, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus.
Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem, meus queridos. O arrebatamento, ele acontecerá 7 anos antes da vinda visível de Jesus Cristo. Na nossa corrente de interpretação, entendemos que Jesus voltará uma vez, mas em 2 fases. A primeira fase da sua vinda é invisível aos olhos do mundo. Jesus virá, como lemos aqui, nas nuvens. Ele descerá e pairará nas nuvens. Haverá então toque de trombetas, pois Paulo diz na carta aos Coríntios, ao ressoar da última trombeta. Então, são várias trombetas que serão tocadas. E ao toque da última trombeta, dado o brado do arcanjo, acontecerá este fenômeno, ou este grande acontecimento chamado arrebatamento. Então, Jesus virá uma vez em 2 fases. A primeira, ele vem invisível para a igreja, para arrebatar a igreja. Só a igreja que encontrará com ele nos ares o verá. A segunda fase da sua vinda acontecerá 7 anos depois, lá em Israel, e ele virá com a igreja, com miríades de anjos, conforme diz a Escritura. Ele pisará sobre o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, e ele vem para livrar Israel da aniquilação do anticristo, que ali estará com muitas confederações, que ele reunirá para uma grande batalha no vale chamado Megido, ou também chamado Vale do Armagedon. Então cremos que Jesus volta uma vez em 2 fases. A primeira para a igreja, a segunda com a igreja. A primeira invisível, só a igreja o verá, o encontrará ali nos ares. Como lemos aqui, iremos ao encontro do Senhor nos ares. E a segunda fase da sua vinda, então, ele virá em Israel e ali cumprirá outros textos da Escritura que falam que quando ele voltar a essa terra, aqui embaixo, todo olho o verá. E sabemos, é claro, não é difícil de entender hoje, que com a tecnologia, os canais de televisão, a própria internet, estará cobrindo esta guerra lá em Israel, e verão quando os céus vão se abrir e Jesus descerá então com a igreja e com milhares de anjos. Porém, o arrebatamento acontecerá 7 anos antes. Agora, quando acontecerá o arrebatamento? Bem, o arrebatamento, segundo a Bíblia, ele é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Porque os sinais que falam da volta visível de Jesus já estão todos aí, estão cumpridos. As Escrituras nos dão vários acontecimentos profetizados muitas vezes pelo próprio Senhor Jesus, que mostrariam que estaria breve a sua volta. E o arrebatamento acontece 7 anos antes, porque entendemos que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Depois teremos um período chamado grande tribulação de 7 anos, e no final desses 7 anos, quando Israel estiver no ápice desta batalha, na iminência de ser aniquilado, Jesus desce agora visível, todo olho o verá, lá em Israel, com a igreja e com milhares de anjos. Muito bem, se o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Por isso enfatizamos muito quando pregamos e ensinamos, esteja preparado. Quem vai ser arrebatado, é claro, é o cristão nascido de novo, aquele que pertence a Jesus, aquele que está ligado na videira, como nós falamos aqui outro dia, aquele que não tem nenhum pecado escondido, um pecado não confessado.
Quem será arrebatado também é aquele que está aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Ou seja, ele vive vigiando, porque todas as profecias relacionadas a este assunto, sempre elas nos advertem, dizendo, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Durante os anos da história da igreja, muitas pessoas tentaram, através das 70 semanas do livro do profeta Daniel, identificar, datar a volta de Jesus, e todas falharam, porque isso é um acontecimento secreto e oculto, que Deus não nos permite saber nem dia, nem hora. Porém, o Senhor Jesus, assim como Paulo também descreve em algumas cartas, o perfil destes últimos dias que antecederiam a volta de Jesus, e falamos então em volta visível, lá em Israel, ele nos mostra que o palco para o governo mundial do anticristo está pronto. Nunca houve antes na história da humanidade um momento propício para o arrebatamento e depois para a vinda visível de Jesus como hoje. Hoje nós temos um mundo interligado pela internet. Hoje nós temos uma agenda chamada Agenda 2030. Hoje nós temos um alinhamento de governantes através da ONU, entendendo que precisa haver um líder mundial para que venha trazer um equilíbrio geopolítico. Hoje o mundo trabalha para tirar o dinheiro físico e haverá uma única moeda digital. Hoje o mundo trabalha para ser unificado debaixo de uma única grande religião. A religião que nós entendemos que será uma religião apóstata, reunindo as principais religiões do mundo, mas numa teologia ou num princípio de vida diferente daquele ao qual a palavra de Deus nos orienta. E eu poderia aqui falar de muitas coisas, mas não é esse o objetivo do vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas eu posso te afirmar que os sinais que descrevem que a volta de Jesus está muito perto, todos estão cumpridos. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. E detalhe, ele vai arrebatar a igreja a qualquer momento. Então esteja preparado. Esteja preparado, não guarde você nenhum pecado escondido. Tenha o seu coração limpo, não tenha amargura, não tenha rancor. Viva com alegria na expectativa deste dia, deste acontecimento, pois a igreja primitiva naqueles dias já vivia na expectativa da volta iminente de Jesus. Por isso Paulo detalha nessas cartas que eu li, que ele orientava, instruía a igreja sobre este acontecimento importante. E aqui Paulo diz que quando Jesus vir para arrebatar a igreja, vai acontecer algumas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira, ele diz que Jesus virá até a altura das nuvens, como os textos que nós lemos, com ele haverá anjos, haverá trombetas que serão tocadas, há mais de uma, segundo o relato bíblico, haverá também a presença de um arcanjo, pode haver até mais, não sabemos, mas um é identificado, ele dará um brado. E neste momento acontecerá que ao ressoar da última trombeta, dado a palavra de ordem, porque Deus dará a ordem, o arcanjo dará um brado. Todos os que morreram em Cristo, que viveram para Cristo, que creram em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, eles ressuscitarão. O espírito daqueles que morreram em Cristo está no céu, no paraíso. O corpo está sepultado na terra. Alguns que já morreram há muitos anos, não existe mais o pó. Outros que morreram no mar, os peixes comeram o seu corpo, as suas carnes, não existe mais. Mas Deus, pelo seu poder, lhes trará de volta a identidade. Então, ao ressoar da última trombeta, dada a palavra de ordem, e ressoado a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo, o Espírito vem, recebe este corpo, que talvez não existia mais vestígio, mas pelo poder do nosso Deus, ele voltará de novo, ele será refeito, o Espírito entrará nele.
E no instante seguinte, ou no mesmo instante, podemos dizer assim, os vivos, conforme o texto que nós lemos, serão transformados também. E tanto os que estavam mortos ressuscitam, quanto os vivos recebem um corpo incorruptível de glória. Porque esta carne, essa matéria não pode herdar o céu. Mas nós receberemos um novo corpo, chamado corpo incorruptível de glória. Um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Um corpo jovem, os que são anciões, que são idosos, ressuscitarão como jovens, com uma aparência que tinham entre seus 18 e 20 anos, vamos dizer assim. Não ficará mais doente, não envelhece mais, não se cansa, não se fadiga. Um corpo metafísico, um corpo atômico, um corpo quântico, que a nossa ciência e nem mesmo o nosso raciocínio consegue entender. Mas, como a Escritura diz que é semelhante ao de Jesus, é um corpo que transpassa a parede, é um corpo que a gente vai andar daqui a uma distância se quiser, se não podemos nos deslizar nos ares. Um corpo extraordinário. É assim que subiremos num átomo de segundo ao encontro de Jesus. Porque quando Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 51, ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos. Esta palavra momento, na língua original do Novo Testamento no grego, é a palavra átomos. E átomos significa um período de tempo indivisível, indissecável, impossível de ser cronometrado pelo relógio humano. Hoje, o melhor período de tempo que nós conhecemos é o segundo, que se divide em milésimos de segundo, centésimos de segundo e décimos de segundo. Um átomo de tempo é muito mais veloz do que isso. Um período de tempo que nós não conhecemos. Esta é a velocidade que Jesus rapta a igreja, arrebata, arranca, retira da terra e leva ao encontro deles nos ares. Os mortos que ressuscitaram, os vivos que foram transformados, segundo os textos que nós lemos, encontram-se com Jesus nos ares e assim então eles partem em direção ao céu. Lá acontecerá algumas coisas que no outro vídeo eu vou explicar em detalhes. Haverá um julgamento chamado Tribunal de Cristo. Este julgamento não é para condenação ou absolvição da vida eterna, porque ele já é para os salvos, para os que estão salvos, mas é para julgar as nossas obras, o que nós fizemos aqui na terra, o bem e o mal. Pelo mal sejamos repreendidos e pelo bem seremos galardoados, recompensados. Então, passaremos pelo tribunal de Cristo, depois passaremos pelas bodas do Cordeiro, uma grande festa, um grande casamento, a união da igreja com Jesus permanentemente. Haverá uma boda. E esses acontecimentos, eles estarão dentro desse período chamado 7 anos. Ou seja, enquanto aqui na terra, dar-se-á início à grande tribulação, que terá os primeiros 3 anos e meio uma falsa paz, e os últimos 3 anos e meio será a era mais horrível e terrível que se possa imaginar. Será nesses últimos 3 anos e meio que o anticristo rompe a aliança com Israel e reúne essas confederações para atacá-los. Porém, a igreja estará no céu, em grande festa, em grande alegria, encontrando lá os seus queridos, os seus familiares que já morreram, mas que morreram crendo em Jesus. Lá encontraremos os patriarcas, os profetas, os apóstolos e o melhor de tudo, lá nós veremos face a face o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, num corpo incorruptível de glória. Então a Escritura nos diz que o arrebatamento é iminente.
esteja preparado, meu querido. Eu vou dar sequência aqui, continuidade a este estudo. Acompanhe, amanhã teremos uma segunda parte, assim estaremos dando sequência. Porém, cremos no arrebatamento iminente, que acontecerá num átomo de segundo. Se fosse agora, por exemplo, eu simplesmente desapareceria deste vídeo. Meu óculos, minha aliança, meu relógio, minhas roupas cairiam no chão, e aonde as pessoas estiverem, desaparecerão. Dado ao fuso horário que há no mundo, os irmãos sabem que há um fuso horário em um país de extremos, por exemplo, que está em um topo do globo terrestre, quando é dia, no que está inverso, é noite. E assim, conforme a posição de cada país, há um fuso horário diferente. Então isso nos ensina o quê? Que o arrebatamento acontecerá para muitos de forma e em momentos distintos. Alguns estarão se levantando para ir trabalhar num dia normal, ensolarado, ou pode até ser chuvoso. Em outros países, ele acontecerá quando as pessoas estarão indo se deitar. Em outros países acontecerá quando as pessoas estarão no meio do sono do meio da noite. Ou seja, alguns irão dormir e não acordarão mais aqui nesta terra. Em outros países, o arrebatamento acontecerá quando estiver no meio do dia. Então pessoas estarão nas mais variadas atividades e lugares, desde na mesa comendo, e pessoas desaparecerão e outras ficarão. Estarão numa igreja cultuando, pessoas desaparecerão e pessoas ficarão. Estarão na cama dormindo, se os dois não forem crentes, um desaparecerá e o outro acordará sozinho no outro dia pela manhã. Outros estarão se dirigindo ao trabalho, dirigindo seu carro, seu caminhão, sua moto, e desaparecerá. Segundo estudiosos, dado ao grande número de pessoas que estarão se deslocando em trânsito, os engavetamentos serão enormes nas estradas movimentadas, nas autoestradas de grande fluxo de veículos. Ficará talvez durante semanas ou até meses para que se possa desfazer o engavetamento, porque ao tocar da última trombeta, o motorista que está dirigindo a sua carreta, o seu ônibus, carro ou moto desaparecerá e o seu veículo seguirá sozinho, batendo um no outro. Será um caos muito grande no mundo, porque desaparecerá pessoas nos grandes hospitais, de enfermeiros a médicos, das forças armadas, do soldado ao alto comando, da polícia militar, civil, do soldado aos que estão no cargo de comando. De todos os lugares desaparecerão pessoas, engavetamentos, morte, aqueles que ficarão aqui, senhores, que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra, não estavam ligados com Jesus, não se prepararam para este acontecimento, entrarão em desespero. Grande será o desespero. Pessoas que estavam desviadas, afastadas do caminho do Senhor, que conheciam a palavra, correrão em direção à casa dos seus familiares, procurando seus pais que eram crentes, suas mães, seus avós, seus filhos, e não os encontrarão. Nas maternidades, a ala dos bebês estará vazia, porque Jesus, segundo entendemos, levará as crianças da idade da inocência. Pais e mães desesperados, médicos desesperados, milhares de pessoas acidentadas nas estradas e não há como chegar até elas por causa do engavetamento. Falta médicos, falta enfermeiros, falta policiais militares, falta pessoas nas forças armadas. Haverá um caos muito grande, mas a igreja, ela encontrar-se-á com Jesus nas nuvens. E ali haverá alegria, gozo, seremos conduzidos ao Senhor, ao céu, para uma experiência extraordinária, indizível, impossível de ser explicada, para que nós possamos, com a nossa mente limitada, entender. No vídeo seguinte, eu vou explicar como entendemos que será a nossa chegada no céu, nosso encontro com Jesus,
nossa introdução no reino de Deus no céu, porque eu quero dizer para você hoje, tudo já está preparado. Desde antes da fundação do mundo, tudo já está pronto para este grande dia, para este grande acontecimento. O céu aguarda a igreja de Jesus Cristo. Deus aguarda a sua igreja. E digo mais, o Pai Celestial está pronto para dar a palavra de ordem e a qualquer momento Jesus pode vir com esse grande cortejo de anjos, com a presença do arcanjo, e este acontecimento chamado arrebatamento pode acontecer. As trombetas tocarão, os ouvidos dos salvos verdadeiramente nascidos de novo, convertidos, só eles ouvirão o som das trombetas, desaparecerão num átomo de segundo, encontrar-se-ão com Jesus nos céus e serão conduzidos às mansões celestiais para uma grande festa, para uma grande reunião nos ares com os nossos entes queridos e com todos aqueles que morreram com esta esperança. No próximo vídeo daremos continuidade a este assunto. Se você gostou desse vídeo, se você tem gostado desse conteúdo, deixe aqui o seu like. Deixando o like, você ajuda o canal a crescer. Inscreva-se também, se você ainda não é inscrito. Comente aqui embaixo se você aguarda esse momento, se você tem interesse nesse assunto. Eu quero terminar o vídeo orando ainda por você, como eu tenho falado sempre. Vou terminar meus vídeos sempre orando. Então curta, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino para que o YouTube possa te notificar. Se você não ativar o sininho das notificações, os próximos vídeos não chegarão a você. E também eu quero te pedir encarecidamente, compartilhe com o maior número de pessoas este conteúdo nos seus grupos de família, grupos de WhatsApp de igreja, amigos, irmãos e pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Aqui na descrição também tem a minha chave Pix. Se você sente de Deus, ajude-nos nesse canal. Você pode mandar uma oferta através da chave Pix. Clique aqui, abre a descrição. Está ali a minha chave Pix. Você mandando uma oferta para este canal, você não ajuda só o canal. Você me ajuda no meu ministério, porque eu vivo hoje só da obra de Deus. Eu não tenho salário de igreja. Eu deixei um bom emprego para viver para Jesus. Eu faço visitas durante a semana, indo nas casas, orando, pedindo a cura, a libertação. E tenho feito esse trabalho, viajo também atendendo as agendas. E você mandando um Pix, eu vou colocar o seu nome no meu caderno de oração, onde eu coloco todos os que contribuem com o meu ministério. Todos os dias, no momento de oração, como eu fiz hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, eu estou apresentando o seu nome a Deus e pedindo que Ele multiplique essa oferta que você vai enviar. Se você é dono de uma loja, estabelecimento comercial ou mesmo empresa, fale aqui na descrição, nos comentários, melhor dizendo, Pastor Samir, eu estou enviando um Pix para você, o nome da minha loja é este, o nome do meu estabelecimento ou empresa é este. Eu vou colocar o nome da sua empresa no meu caderno de oração e estarei orando para que Deus abençoe seu comércio, sua empresa e seu estabelecimento comercial, seja ele o qual for. Amém, queridos? Deixa eu orar pela sua vida. Grandioso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais este vídeo, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão me assistindo neste momento. Alguns vão assistir logo em seguida o vídeo ser postado. Outros assistirão daqui a semanas e até mesmo meses. Pessoas no Brasil, pessoas no mundo inteiro que receberão esta mensagem. Oro para que haja um grande despertamento da igreja. Que todos, meu Deus, possam despertar. Que todos possam estar preparados, sem ter, meu Deus, o pecado escondido, sem estar com as vestes sujas diante de Ti, sem ter o seu coração também, meu Deus, enegrecido
pela amargura, pelo rancor, pela mágoa, mas que cada pessoa que me ouve agora se limpe no sangue de Jesus, confesse seus pecados e viva na expectativa da volta iminente de Jesus, do arrebatamento da igreja, porque nós cremos e sabemos que a qualquer momento deixaremos este mundo para encontrar com o Senhor nos ares, que nos conduzirá às mansões celestes, e como lemos Paulo falando aqui nas leituras que fizemos, estaremos para sempre com o Senhor. Pai, desde já pela fé eu te agradeço, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a sua vida.